Boa noite, eu sou o professor Alessio Valuar, professor da Faculdade Católica de Rondônia, sou doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em Filosofia pela Faculdade Claritiana de Batatais e graduado também em História pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho mestrado em História e Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide de Espanha. Estou aqui para mediar um diálogo, um bate-papo, uma conversa que eu espero seja mais agradável, né, com o nosso querido Eduardo Palês, que é professor da Universidade Federal de Rondônia, nosso querido Niro. O Eduardo é professor do Departamento de Arqueologia, doutor e mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? Graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Só tecnologia me pegando de surpresa aqui. A tecnologia me pegando de surpresa aqui, né? O celular tocou, eu tive que desligar. Bom, então, voltando, esse é o nosso convidado, Eduardo Palês, que vai trocar ideia com a gente, fez pesquisa. O outro é o professor Washington, o Washington Heleno, colega nosso aqui da SEDUC, do Governo do Estado, fez mestrado, mestre em História e Estudos Culturais pela nossa Universidade Federal de Rondônia, e ele pesquisou a questão dos ariquemes com o Serviço de Proteção Indígena. Então, vai trabalhar aquela história arqueológica mais profundamente, que é o nosso Eduardo, e o outro é o Washington, que vai falar sobre o Tupi-Ariquém. Dito isso, eu quero também agradecer a presença aqui nessa live do nosso Márcio José Silva. O Márcio, ele é advogado, bacharel em Direito e advogado, tem uma grande experiência e também está fazendo filosofia, está terminando com filosofia pela Faculdade Católica de Rondônia. Temos também a presença aqui nessa sala do nosso Wesley da Silva Xavier, que é seminarista, é um estudioso, futuro teólogo e filósofo aqui em Rondônia, pela nossa Faculdade Católica de Rondônia. Então, é um prazer. Devo também agradecer, antes de passar, de fazer uma indagação que é mais um pontapé inicial para o nosso papo aqui. Vou passar para o Eduardo e para o Washington, mas antes eu tenho que agradecer também ao professor Renato, coordenador, Renato Caetano, que é o coordenador do curso de Filosofia da Faculdade Católica, que nos possibilitou, nos disponibilizou para participar, né? Então, agradeço aqui ao Renato e estendo a toda a comunidade da Faculdade Católica de Rondônia. E também a comunidade da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR e a Faculdade Católica de Rondônia, junto com o IFRO, o NEAB, aí na figura do William, está possibilitando esse bom bate-papo. Bom, feito isso, eu vou agora passar a questão tanto para o Eduardo como para o Washington, acho que vou passar logo para os dois, né? Que é a questão do próprio título, indígenas, né? Histórias dos povos indígenas do Vale do Rio Madeira, né? E aí, eu gostaria que vocês já, nesse primeiro ponto, pudessem já, cada um no seu campo de estudo, nos falar o que nós podemos entender como Vale do Rio Madeira e que povos são esses, o que vocês já pesquisaram, né? E aí fica a critério dos senhores quem quer primeiro iniciar essa conversa, se é o Eduardo ou se é o Washington. Falar um pouco sobre a trajetória da pesquisa de cada um, já para a gente iniciar essa conversa aqui, esse bate-papo. Ok? Pode ser? Quem começa? O nosso querido Eduardo ou o nosso querido Washington? Pode começar, Eduardo. Sem problema. Fica à vontade, Eduardo. Aí o William deu aí uns 15, 20 minutos, né? Fica à vontade. Tá bom. Antes de mais nada, eu gostaria de
desejar boa noite para todos que estão aqui comigo no estúdio e também para todos e todas as pessoas que estiverem assistindo e acompanhando aí a nossa live, né, pelo Facebook. Eu também gostaria de agradecer ao convite, né, ele foi me feito pelo William, né, por isso eu gostaria de agradecer ao Neabi, né, e também ao Ifro, e também gostaria de agradecer, né, ao professor Alessio, né, que está aí mediando a nossa live, né, o professor Washington, que também, assim como eu, é um convidado aqui para isso que foi chamado pelo William de um bate-papo, né, e nós temos aqui com a gente também o Márcio, né, e o Wesley, né. Então, muito obrigado a todos. Bem, como o professor Alessio se referiu, né, no princípio, né, eu sou professor, né, do Departamento de Arqueologia aqui da UNIR, né. Eu fiz o mestrado e o doutorado em arqueologia, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, e eu sou graduado em História, eu fiz História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né. Eu estou aqui em Rondônia, né, aqui na UNIR, desde 2013, né, o curso de Arqueologia é um curso novo, né, ele começou aqui em 2008, aí teve um concurso aí em 2013, aí eu vim fazer o concurso e consegui ser admitido aqui na UNIR, né. Eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte, que né, assim, os meus trabalhos de mestrado e doutorado, né, eles não foram necessariamente aqui no Rio Madeira, né, eu estudei lá no Pantanal, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, né, eu fiz o mestrado e o doutorado, né, numa terra indígena ocupada, é uma terra indígena multiétnica, mas ocupada principalmente por povos Terena e Guaicuru, né, e aí eu comecei, né, a trabalhar mais especificamente aqui com Rondônia, né, assim, né, nesse contexto aí do Vale do Rio Madeira, né, a partir de quando eu me transferi aqui para Porto Velho, quando eu comecei a trabalhar ali na UNIR, né. Aí eu tenho focado aqui os meus estudos, né, em duas áreas, né, que é ali na área da Cachoeira do Teutônio, né, principalmente na margem esquerda, né, do lado de lá, né, da Cachoeira do Teutônio, ali no sítio Santa Paula, né, inclusive, vou citar aqui uma referência, né, acho que pode ser do interesse de todos os que estão aqui no estúdio e também de todos os que estão nos assistindo aí pelo Facebook, né, que recentemente foi publicado um dossiê no boletim do Museu Paraense Emílio Guild, né, que é uma instituição importantíssima, né, sobre a arqueologia aqui da região que a gente chama do Alto Madeira, né, que é esse trecho encachoeirado aqui do Alto Madeira, digamos assim, né. E aí tem ali uma série de artigos, né, sobre, assim, a arqueologia aqui da nossa região. Então, assim, para quem quiser saber um pouco mais, vale demais a pena conhecer. E, além ali de estar trabalhando ali, né, onde havia a antiga cachoeira do Teutônio, eu também trabalho lá na região do Vale do Guaporé, né? Estou começando a trabalhar lá na região do Vale do Guaporé, mas especificamente lá em Rolim de Moura do Guaporé, né? Que fica ali na fronteira com a Bolívia, no baixo curso do Rio Mequense, ali perto do Parque Estadual de Corumbiara, né? Bom, então, assim, eu trabalho com arqueologia amazônica. Antes, né, de entrar aqui na UNIR, eu já tinha também trabalhado com arqueologia amazônica em outras regiões, né? Eu tinha trabalhado com arqueologia amazônica lá no Rio Xingu, né, junto com a minha orientadora, né, a professora Fabiola Silva, que tem um grupo de pesquisa, e aí eu desenvolvi lá várias atividades, várias pesquisas lá, junto com os índios Assurini do Xingu, né? Bom, mas a arqueologia aqui em Rondônia, né, é uma arqueologia espetacular, é uma arqueologia fascinante, né? A arqueologia, para quem não tem muita familiaridade, né, é um modo de se produzir conhecimento histórico e cultural, não é? Através das coisas, né? Através dos objetos ou dos registros arqueológicos, né? Que são aqueles vestígios, né, que foram, assim, que são deixados, abandonados, descartados, né, na medida em que as pessoas vão ocupando, né, os seus assentamentos, né. Então, assim, a arqueologia aqui de Rondônia é uma arqueologia fascinante, né, tanto do ponto de vista, assim, daquilo que a gente chama de arqueologia histórica, né, que são, assim, aqueles registros arqueológicos que foram formados a partir, né, da chegada dos europeus aqui, né, quanto também por conta dos registros arqueológicos pré-históricos que tem aqui assim, nessa região do sudoeste amazônico, né. Dos registros históricos, né, assim, a gente aqui que mora aqui em Porto Velho convive com eles no dia a dia, né, tem aí todo esse complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né,
né? Assim, aqui em Rondônia também a gente tem o privilégio de ter as ruínas do Forte Príncipe da Beira, né? Que é o símbolo aqui do estado e tal, né? É um lugar espetacular, realmente, né? Tem também vários outros registros arqueológicos históricos formados pelo, assim, no contexto da ocupação portuguesa, né? São aí várias outras fortalezas, o Forte Conceição, o Forte Bragança, né? Tem as várias cidades, né? As vilas, né? As freguesias, né? Você vai ali no Mato Grosso, ali no Alto Guaporé, tem Vila Bela da Santíssima Trindade, que é um sítio arqueológico, histórico espetacular, né? Tem aí também as missões dos jesuítas espanhóis, né? Que chegaram aqui na nossa região, né? Chegaram ali no que hoje é a margem brasileira do Guaporé, até antes dos portugueses, né? Então né, tem toda essa coisa da história da borracha, né? Tem os sítios arqueológicos relacionados aí à passagem do Rondon por aqui, né? Quando ele veio instalar os telégrafos e tal, né? Então, assim, e do ponto de vista pré-histórico, ou seja, né? Que é aquela arqueologia que trata da história e da cultura dos povos indígenas que ocupavam aqui a região antes, né, dos europeus chegarem, né? Rondônia também não fica atrás, né? A arqueologia aqui tem sítios, né? Por exemplo, ali na Cachoeira do Teutônio, tem sítio com 10 mil anos de idade, né? Né, com datações arqueológicas que começam a 10 mil, 9.500 anos de idade e que vem, assim, numa sequência contínua, direta, durante todo o Holoceno, né? Até o período histórico, né? Ali, por exemplo, ali no Vale do Guaporé, né? Tem um sítio arqueológico muito importante que é o Sambaqui Monte Castelo, que fica lá na fazenda Pau d'Óleo, né? Que é um lugar bem conhecido aqui da nossa região e tal, né? Que assim é um monumento, né? Arqueológico feito de conchas, né? Que tem 7 mil anos de idade, né? A gente sabe também, né? Pelas pesquisas arqueológicas, que muitas plantas, né? Que eram consumidas pelos povos indígenas e que, na verdade, foram assim, uma das maiores contribuições deles para a sociedade moderna, contemporânea, né, foram domesticadas aqui em Rondônia, né? Por exemplo, é o caso da mandioca, né? Tudo indica que, né, hoje em dia, a gente sabe, né, embora tenha algumas espécies selvagens de mandioca que ainda tem sementes, né? Hoje em dia, a mandioca, ela foi completamente domesticada. Eu falo macaxeira, né? Eu falo, uma macaxeira. Hoje em dia, ela precisa do ser humano, não é? Para chegar e colocar o talinho ali para ela nascer, né? Então, assim, a arqueologia indica, né? A arqueologia, a paleogenética, né? A botânica, né? E muito provavelmente a mandioca foi domesticada aqui em Rondônia, isso há mais ou menos uns 7.500 anos atrás, né? Ali no sítio do Teutônio, né? Tem evidências diretas de consumo de mandioca, outras plantas domesticadas, né, feijão, abóbora, né, desde 6 mil anos atrás, né. Uma outra questão, assim, importantíssima, que tem a ver com toda essa arqueologia pré-histórica, né, com essa coisa da linguística histórica, né, também com a etnologia a amazônica, né, assim, essa história de que, assim, a hipótese, né, de que Rondônia é o centro de origem da cultura tupi, né. Então, assim, a gente sabe que quando os europeus chegaram aqui, né, nas terras baixas aqui da América do Sul, principalmente nisso que hoje é o Brasil, né, grande parte desse território era ocupado por povos indígenas que falavam línguas vinculadas ao tronco linguístico tupi, né? E, assim, tanto a linguística histórica quanto a arqueologia, né, indicam que a cultura tupi, né, a língua, o proto-tupi e a cultura tupi, que depois foi se desenvolvendo, se expandindo, né, para outras áreas da Amazônia, para as outras áreas das terras baixas latino-americanas, né, chegando até na Argentina, Paraguai, Uruguai, né, sopés dos Andes, Bolívia. Parece que, né, parece que essa cultura surgiu aqui, né, em Rondônia, ali no Vale do Rio Ji-Paraná, provavelmente entre o Ji-Paraná e o Roosevelt, né, onde tem datas de 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, né, que são associados aos povos tupi, né, e, assim, os estudos tupi, né, é um dos principais temas, né, para antropologia, para arqueologia, para linguística, né, assim, a amazônica, né, então, assim, Rondônia tem um papel importante, né, assim, pode ser um campo de estudo muito importante para a gente avançar, entender um pouco mais como que se deu, né, essa expansão tupi para fora da Amazônia, né. Então, assim, eu não sei quanto tempo que eu falei, talvez eu tenha falado, acho que um pouco demais, né, mas, assim, só para dar uma geral, assim, esse panorama, né, da arqueologia aqui
na região de Rondônia, né? Então, assim, aqui nós temos sítios arqueológicos espetaculares, né? Que tem a ver, assim, com problemas que vão além da arqueologia, né? Chegam na linguística, na etnologia indígena, né? E que, na verdade, explica muito até o nosso modo de ser, né? Você vê essa coisa da mandioca mesmo, da macaxeira, né? Aqui, né, essa cultura da macaxeira que nós temos aqui, né? Isso aí é uma coisa milenar, muito antiga, que vem, né, que foi sendo desenvolvida e tal, né, através dos milênios, né? E que chegou aqui e até hoje, de uma certa forma, influencia o nosso modo de vida. A nossa cultura tem vários outros traços, né? Vários outros elementos, né? Que são, assim, tipicamente indígenas, né? E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Então, assim, só para dar uma, só para começar, acho que a princípio eu posso passar a palavra agora para o professor do Washington, não é isso? Já vou daqui? Não, muito bom, legal. Já deu um apanhado bom aí da arqueologia. Agora vamos passar aqui para o nosso historiador, Washington, né? Que estuda, fez mestrado em História e Estudos Culturais. E trabalhou mais precisamente os ariquém. Eu tenho certeza que ele tem vários elementos aí para contribuir. Então, está com o senhor, professor Washington. Muito obrigado. Professor Washington. Boa noite a todos. É uma satisfação. Estou ouvindo. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Boa noite. Satisfação estar com os senhores. Prazer. Quero ser grato ao William pelo convite, de poder estar trocando essa ideia positiva, levar o conhecimento dos alunos do IFE um pouco mais sobre os nossos indígenas. E eu achei, assim, espetacular a fala do professor Eduardo. Eu sou de História, minha área de formação é História, mas eu também tenho um pé na Arqueologia, já tenho feito alguns trabalhos com o pessoal de Arqueologia, né? Na Amazônia é uma coisa incrível, o tanto de Eduardo que tem de Arqueologia. Eu acho que o Eduardo Góes trouxe todos os Eduardos de Arqueologia para cá, é incrível. E sou amigo de alguns e estou tendo o prazer de conhecer agora o Eduardo Bespales, creio que deve ser isso. Então, a minha vinda para Rondônia não foi voltada para a educação. Quando eu vim para Rondônia, eu vim como policial militar. E convivendo nesse estado maravilhoso, eu vi na década de 80, no ano de 86, uma gama bem infinda de conhecimento, na verdade, conhecimento não, de contato com povos indígenas. Na época eu estava na região de Tarilândia, né, onde existe ali alguns aldeamentos, e isso sempre me chamou a atenção. Com o passar do tempo, eu entrei na área da educação e vim para Ariquemes. E Ariquemes é o nome de um grupo indígena. A cidade aqui onde eu moro, né, ela tem o nome de um grupamento indígena, os Ariquém. Então, mas uma coisa que me causava estranheza era o fato das pessoas carregarem o nome desse grupo indígena e não conhecerem quem eram essas pessoas, quem eram esses indígenas. Então, eu me coloquei a pesquisar, a entender um pouco mais de quem era esse grupo, quem eram essas pessoas, e fui descobrir que existiam, sim, muitas informações. Embora no Estado e até mesmo no Brasil não haviam produções científicas sobre o grupo indígena, mas o Museu do Índio no estado do Rio de Janeiro possuía fotografias, possuía um acervo material, possuía vários escritos da Comissão Rondon sobre esse grupo. Então eu fiz uma série de descobertas, é claro que não é tudo que se tem para descobrir, tem muita coisa para se falar, se entender sobre esses indígenas, mas consegui, para mim, pelo menos, trazer alguma elucidação desses povos. Então, dentro do conhecimento sobre os ariquemes, buscando conhecer mais quem eram esses indígenas, eu tive que ir para a área da arqueologia, buscar na arqueologia um entendimento um pouco mais aprofundado. E aqui, na década de 80, quando se construiu a hidrelétrica de Samuel, um arqueólogo que faleceu há uns 2 anos, o professor Eurico Miller,
ele fez então, alguns estudos sobre os povos que aqui viviam. E ele chega a descobrir, ele relata, que os indígenas ariquemes já estavam inseridos na agricultura em 5.200 antes do presente, ou seja, 5.200 anos passados, com uma margem de erro de 70 anos, aproximadamente. Contudo, ele relata que esses indígenas só vão ter a utilização de cerâmica alguns anos depois, cerca de 2000. O que me causou estranheza, que eu, assim, na falta de conhecimento arqueológico, eu entendi que a agricultura sempre estava atrelada à cerâmica. Mas o Eurico Miller, até com a utilização de carbono 14, ele conseguiu comprovar que não era bem assim. Outro fato interessante que se descobriu, que inclusive o Eduardo ele teve falando sobre esse fato, muitos arqueólogos, antropólogos e até historiadores trabalham com a ideia de que o proto-tupi surge aqui nessa Mesopotâmia. Trata-se essa região que está entre o rio Aripuanã, no Mato Grosso, e o rio Madeira, em Porto Velho, o surgimento de não menos que 10 línguas proto-tupi, né? Então, isso leva ao entendimento, né, leva a crer que o tupi surge nessa região. Então, eu diria, o professor Eduardo disse que a pesquisa em arqueologia em Rondônia é uma maravilha. Eu digo mais, Rondônia é um sítio arqueológico a céu aberto. Se você estiver andando na margem de um rio, preste atenção, você vai encontrar artefato lítico, artefato cerâmico. Nós vivemos dentro de sítios arqueológicos. E isso é muito interessante, porque cabe a nós, não como obrigação, mas como consciência, levar as pessoas a entenderem isso, a entenderem que esses sítios arqueológicos, eles contam a história desses povos que estavam aqui antes de nós. O Eurico Miller comprova isso. O Eduardo Góes Neves, que traz essa pesquisa de que uma série de alimentos, né, de vegetais, são domesticados no Médio Madeira. O professor Eduardo disse a macaxeira, né, mas nós temos a pupunha, nós temos o urucum, e andando pela floresta você vê o urucum antes da domesticação, ou seja, bem pequeno, você vê a pupunha pequena também. Então, existe uma interferência dos povos indígenas no processo de domesticação dessas plantas. E eu creio assim, para iniciar, né, nosso bate-papo, já falei, nem sei tanto que eu falei, mas já falei bastante, e abrir então aí para as perguntas, ver se a gente se insere um pouco mais nesse debate aí, nesse bate-papo. Bom, eu acredito que algumas provocações já foram possibilitadas por esta introdução feita pelos senhores, né? Eu não estou aqui tendo contato com o Face, talvez o William possa passar alguma coisa, mas de antemão eu vou aqui perguntar se o Márcio ou o nosso Wesley tem algum questionamento já para fazer para os dois. Márcio, Wesley. Eu vi o Wesley anotando. Boa noite, mano. Wesley que é da região. Wesley que é da região. O Wesley está mais apto aí a fazer as indagações, né? Descobrir sua história, né? Mas boa noite, professor Washington, professor Eduardo. E realmente, o professor Eduardo falou sobre Rondônia ser um sítio a céus abertos, né? E eu sou testemunha disso, né? Há algum tempo eu estive lá em Teobroma, as pessoas dali me convidaram para ir até um Igarapé, chega lá você para mostrar as marcas dos índios, né? Que deixaram, né? Dizendo que era de afiar algum tipo de instrumento. Recentemente teve uma entrevista sobre o Forte Príncipe da Beira, né? E mostrou lá que quando o rio baixa, né? Então encontra-se determinadas construções, determinadas marcas nas pedras.
e vemos que realmente é bem rico a presença, né, dos povos indígenas pré-colonização. A minha pergunta primeiro seria, esses povos, eles são vindo da região lá dos Andes, ou tem alguma origem diferente? E se esse vale do Rio Madeira que se diz, é só essa calha aqui até o Maitá, essa região, ou ele se estende mais para algum outro local? Ambos podem responder, né? O Wesley, vocês querem aguardar o Wesley ou já querem responder ao Márcio? Os senhores já querem responder ao Márcio? Pode ser. Podem? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. A bacia do Rio Madeira compreende o Madeira e os seus afluentes, inclusive aqui o Rio Jamari, né? Os três principais afluentes na margem direita são de Montante para Junçante, o Jaci, Paraná, o Jamari e o Machado. Esses são os três maiores. E ambos são rios em que os povos indígenas, todos eles, há relatos da Comissão Rondon que os povos indígenas eram muito numerosos. Então, esse é a bacia do Rio Madeira, né? Ela é interessante no que tange a esses povos. Contudo, ao meu ver, né, o que a gente pode compreender, existem duas formas de se chegar à Amazônia. Existem duas imigrações. Nós temos povos que vêm provavelmente pela América Central. A gente, inclusive, consegue observar pela cerâmica marajoara, né? E outras cerâmicas que a gente vê na calha do Amazonas. E nós conseguimos observar também povos dos Andes. Um exemplo disso são os Axanintas lá no Acre, né? Então, existe um choque de cultura. Exemplo, se nós analisarmos o Vale do Rio Jamari, Rondon relata que os ariquemes tinham uma forma de triturar as suas sementes totalmente diferente de todos os outros grupos indígenas. Os grupos indígenas tiravam a raiz da paxiubinha, cortavam essa raiz e transformavam a raiz da paxiubinha em um ralador. Ao passo que os ariquemes cortavam a rocha em forma de meia-lua, faziam um coxo na madeira, assim como os incas, e ali trituravam os seus alimentos. Então, é o que eu posso perceber sobre a chegada, sobre a imigração de povos aqui para a região. O Eduardo deve ter mais coisa para falar sobre isso. Isso, bom, só sobre a primeira questão, né, tipo assim, foi o que é o Alto Madeira, né, eu acho que tem várias maneiras de se compreender, né, o que é a bacia do Madeira, o que é a bacia do Alto Madeira e tal. Isso varia muito, assim, tanto de campo do conhecimento para campo do conhecimento, quanto de pesquisador para pesquisador. Então, assim, né, como bem falou ali o professor Washington, né, a bacia do Madeira, né, corresponde todo o Rio Madeira e todos os seus afluentes, que aí os mais importantes o professor falou, de Paraná, né, o Jamari, né, o Jaci Paraná, o Guaporé, né, o Mamoré, né, todos os afluentes do Mamoré, né, todos os afluentes do Guaporé, que é o Beni, né, tem vários outros e tal, né, tem também, então, assim, alguns pesquisadores se referem ao grande Alto Madeira, né, como toda essa região, desde lá dos sopés dos Andes até aqui, né, por exemplo, a foz do Rio Ji-Paraná, né, aí da foz do Rio Ji-Paraná para baixo seria o Baixo Madeira. Já quando a gente, aqui em Porto Velho, né, as pessoas daqui, né, têm a percepção de que o Baixo Madeira começa a partir daqui, né, as pessoas falam ali, o baixo, você vai para o Baixo Madeira. Né, já tem outros autores, né, que consideram como o Alto Madeira a partir do Jamari, né, e aí tratam o Alto Madeira como essa região encachoeirada.
Então, assim, isso depende muito, na verdade, do recorte, né, do pesquisador e do objeto de pesquisa com o qual ele está trabalhando, né? Sempre a gente acaba enviesando, né, e puxando a sardinha para o nosso lado, digamos assim, né? Inclusive quando a gente vai conscientizar, conceituar as coisas, né? Quanto à origem dos povos indígenas daqui, né? Assim, ainda hoje, né? Assim, a teoria, né, mais aceita para a entrada dos seres humanos, né, aqui no continente americano, ainda é a teoria do Estreito de Bering, né? Então, assim, né, os seres humanos que deram origem aos povos indígenas, né, teriam migrado do nordeste da Ásia, né, através do Estreito de Bering, chegado até a América do Norte, o Alasca e tal, e aí dali vindo para a América Central e depois para a América do Sul. O problema com essa teoria, né, é que as datações arqueológicas mais antigas estão aqui na América do Sul e não na América do Norte, né? Então, por conta disso, vários arqueólogos proporam, né, outras teorias, né? Aí tem, por exemplo, a teoria transatlântica, né? Que diz que os povos indígenas, assim, os primeiros seres humanos a chegarem aqui teriam vindo pelo Atlântico, né? Tem também a teoria transpacífica, né? Que considera que os seres humanos, os primeiros seres humanos a chegarem aqui teriam vindo pelo Pacífico, né? Através de navegação de cabotagem, de ilha em ilha, né? Essas coisas assim. Quanto aos povos indígenas que ocupam aqui em Rondônia, né? Assim, pela linguística histórica, né? A gente tem assim diversas, assim, tem povos indígenas aqui que falam línguas associadas a famílias e troncos linguísticos distintos. Então, assim, além dos povos tupi, que a gente estava falando antes, tem aí povos pano, né, povos vinculados ao tronco linguístico macro-G, né, tem umas famílias menores, né, que são próprias aqui da região, como os Quasá, Canoê, né, enfim, aqui a região, né, de Rondônia é uma área que tem as maiores diversidades linguísticas e culturais da Amazônia, né. Bom, arqueologicamente, né, a gente consegue perceber, né, que alguns grupos vieram de outras regiões, né, e a gente consegue perceber também que houveram, né, aconteceram vários fenômenos etnogênicos, né, do surgimento de culturas indígenas distintas aqui na região de Rondônia. A gente consegue ver isso arqueologicamente também, né. Então, assim, não foram só os tupi que surgiram aqui, vários outros povos também surgiram, né? Já, por exemplo, que nem ali na região do Guaporé, né, tem os povos indígenas ali da família, são os Jabuti, né, que falam língua Jabuti, que é da família linguística Jabuti, que é associado ao tronco linguístico macro-G, né? Muito provavelmente, né, assim, a cultura macro-G, ela surgiu no Planalto Central brasileiro, né? Entre o Planalto Central e o Nordeste, né? Ou seja, nessa área central ali do Brasil, né? Já os povos pano, né, que são, assim, por exemplo, tinha os Caripuna, né, que ocupavam aqui a região na época que foi quando foi construída a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Até hoje tem vários povos panos aqui na região extrema ali, né, tem os Xarari, né, que são pano e tal. Muito provavelmente os pano, né, eles desceram o Madeira, né, e chegaram aqui no Madeira, então eles vieram do sul, né, vieram ali de alguma região, né, entre o Alto Madeira e os sopés dos Andes, né. Muito provavelmente também, a gente sabe arqueologicamente que vários povos Arawak, né, também ocuparam aqui a região da Calha do Madeira, né, os Arawak, né, muito provavelmente eles surgiram no interflúvio entre o Alto Rio Negro e o Orinoco, lá na Amazônia Setentrional, né? Então, assim, ali na fronteira entre Brasil e Venezuela, né? Aí dali eles teriam se expandido, né? Tanto para várias outras regiões da Amazônia, quanto para fora daqui da Amazônia também, né? Por exemplo, os primeiros grupos contatados por Cristóvão Colombo, né, lá na ilha de Santo Domingo, foram os Taíno, que eram povos de línguas Arawak, né? Então, assim, muito provavelmente os Arawak se expandiram, né, daqui da Amazônia e foram para, né, chegaram até lá no Caribe e tal, e talvez até na costa da Flórida, né? E no sentido sul, eles ocuparam o Chaco, né, também a bacia do Paraná e tal. E também uma cultura amazônica que saiu daqui, né? Bom, quanto a essa relação, né, dos povos indígenas daqui com os povos andinos, por exemplo, né?
assim, arqueologicamente, já existem alguns elementos que mostram que houve interação cultural entre esses povos, né? A gente não sabe ainda decifrar bem como que era essa interação, né? Mas o que a arqueologia tem mostrado, né, vai de encontro, né, assim, as teorias evolucionistas, né, que são mais, assim, conhecidas pelo senso comum, né? Então, assim, pelo senso comum, a gente tem a ideia de que o desenvolvimento cultural vem dos Andes, né, por causa dos, né, dos povos que existiam lá, né, como os Incas e tal, e outros, né, então, que seriam mais desenvolvidos, seriam mais evoluídos, né, então ela viria, né, assim, o desenvolvimento cultural viria dos Andes para a Amazônia, né, mas o que a arqueologia tem mostrado é que é justamente o contrário, né, na verdade, a domesticação de plantas é mais antiga aqui na Amazônia do que nos Andes, né, o sedentarismo é mais antigo aqui, né, inclusive aqui em Rondônia, né, onde tem no mínimo 6 mil anos, né. Então, o sedentarismo é mais antigo aqui do que nos Incas. A complexidade sociopolítica, né, parece que também é mais antiga do que lá nos Andes, né. E, assim, muitos arqueólogos, né, e antropólogos e tal, linguistas, acreditam que muito, né, da complexidade sociocultural andina, né, os Incas são só um povo andino, existiram vários outros, né. Muito provavelmente, né, essa complexidade cultural, né, a estratificação sociopolítica, o sedentarismo, né, uma economia baseada na agricultura e tal, né, a cerâmica é mais antiga aqui na Amazônia do que nos Andes, né? A cerâmica aqui tem 7 mil anos ali na região de Santarém. Nos Andes, até 3 mil anos atrás, só tinha caçador-coletor com ponta de flecha, né? Então, até a cerâmica aqui é mais antiga do que lá. Então, assim, muita gente acredita que a complexidade social, cultural, política foi difundida daqui da Amazônia, das terras baixas para os Andes, e não ao contrário, né, como a gente, né, como o senso comum geralmente bota aí na nossa cabeça. Não sei se eu fui claro, acho que falei demais. Não. Ambos muito pertinentes. Vocês estavam falando, e eu, claro, eu trabalho com as questões indígenas, mas meu foco é a política, né? Eu falei, eu trabalho mais as relações de poder, as relações políticas. E aí, vocês falando, eu lembrei aqui das anotações que eu fiz sobre os trabalhos de pesquisa dos senhores, e o Washington, ele trabalha bem essa questão dos Ariquém, né, dos Tupi-Ariquém. E eu queria até ouvir o Washington sobre, por exemplo, não, também vou ouvir você, mas o Washington porque é um objeto de estudo dele específico, né? E o Washington chegou já a citar, se não me engano, já os ariquém já bem organizados, com agricultura, um sedentarismo que consta de 1000 anos, se eu não me engano, Washington. Eu queria ouvir, mais precisamente de você, Washington, sobre também a questão de gênero, se você identificou alguma coisa do papel da mulher nos ariquéns. Você entendeu, Washington? Se você conseguir identificar alguma positivo. Coisa... Entendi. Na verdade, os relatos que nós temos sobre a organização social dos ariquemes advêm das pesquisas da Comissão Rondon. O Rondon detecta o grupo indígena já sendo explorado pelo contato das frentes pioneiras, sobretudo do látex, e quando ele volta já diretor do SPI-LTN, SPI posteriormente, em 1913, ele já vai ver o grupo totalmente dizimado, de 600 indígenas, 600 elementos em 3 aldeamentos, vão existir apenas 60. Então, as relações sociais dos ariquemes vão ser relatadas já a partir do convívio em uma colônia indígena criada por Rondon. Então, Rondon ele passa pelo Jamari em busca do Madeira no ano de 1909 e houve o relato dos seringueiros, na verdade dos seringalistas, né, de que havia um grupo muito amável, muito pacífico, que eram os ariquemes, mas que esse grupo estava sendo atacado constantemente, estava sendo dizimado. Então, Rondon solicita aos donos dos seringais do Jamari, na verdade, a sede do seringal era no Madeira,
que eram os irmãos Arruda, que mudasse o contato com os ariquemes, que passasse a tratar melhor os ariquemes. E, fatalmente, os ariquemes, com essa mudança no trato, passaram a abrir as portas dos aldeamentos. Isso foi péssimo. Houve uma desestruturação cultural. Os ariquemes aprenderam português, a sífilis entrou nos aldeamentos, houve um enfraquecimento, não é? E aí, em 1911, os caucheiros, geralmente eram peruanos e bolivianos, entram no Vale do Jamari, e como os senhores sabem, a extração do caucho é diferente da extração da seringa. É necessário que se derrube a árvore para que se extraia, né, o cernambi do caucho. E eles foram entrando pela região, entraram no rio Maçangana, que era a área dos ariquemes, e vendo um percalço no posicionamento das aldeias ariquemes, eles fizeram alguns ataques em massa, ataques com carabinas e espingardas, e dizimaram os grupos. Então, Rondon já vem, então, no ano de 1913, e descobre esse massacre, descobre que existiam crianças ariquemes em Belém, trabalhando como atração nas lanchonetes, né, nos bares, e também em Manaus. Ele chama a força pública, resgata essas crianças e traz para o Maçangana. E quando ele chega no Maçangana, nos aldeamentos ariquemes, o que ele vê é uma completa destruição. Então ele cria aqui em Ariquemes, na margem esquerda do Jamari, uma colônia indígena Rodolfo Miranda, e traz os ariquemes para viverem ali, 60 indígenas. Então os relatos sociais, o que a gente vai saber do convívio, né, da mulher, do papel da mulher entre os ariquemes, é a partir dessa vivência na colônia indígena. O que a gente pode perceber? Podemos perceber, elas ajudam a confeccionar o totó, que é uma bebida sagrada, não é? Elas têm um interesse pelo conhecimento muito grande, porque Rondon constrói quase que imediatamente, uma forma até de aculturar mais esse grupo, uma escola, na qual a filha do diretor da colônia é a professora. E as mulheres, elas se inscrevem mais, não é, como alunas dessa escola, e aprendem o português muito mais rápido. Algo que se observa também, e isso está relatado no Alto Madeira do ano de 1918, tem um recorte, creio que deve estar na minha pesquisa, que elas têm a cabeça, vamos dizer assim, a ideia de expansão da sua cultura maior do que a dos homens. Porque para elas o casamento exogâmico é muito bem aceito. Né? A gente tem relatos de uma mulher ariquemes que casa com um indígena, um homem urupá. E tem muitos outros relatos. Então elas aceitam o casamento exogâmico muito mais do que os homens. Nós não temos relatos de casamentos exogâmicos de homens ariquemes, só endogâmicos. Pode ter ocorrido, mas não tem relato escrito. Então, o papel da mulher, assim, para que a gente possa comprovar definitivamente, é complicado, porque quando a gente tem contato, a gente vai saber, vai ter informações mais definitivas, é pela Comissão Rondon, e eles já vão estar vivendo em uma colônia indígena. Mas nós podemos ter como referência os Caritiana, que são também ariquemes, né? São do tronco linguístico tupi-ariquém, onde o papel da mulher é fundamental para o desenvolvimento do grupo. A gente pode ir aí no centro, onde tem uma feira, não sei se ainda existe, aí no centro de Porto Velho, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, onde as pessoas que vendem artesanato caritiana são as mulheres. Então é sofrível esse entendimento do papel da mulher, mas nós temos alguns relatos que são esses.
Espero ter esclarecido. Não, legal, bacana. Não, muito bom. Não sei se o Eduardo vai querer fazer alguma observação, mas querendo, Eduardo, eu vou te pedir permissão para ler, porque surgiu uma pergunta no Face também sobre os ariquemes, tá? Aqui, pergunta no Face. Boa noite. Existe algum registro temporal, data, acontecimento que determina definitivamente a extinção dos ariquém? Ou Eduardo ou Washington pode falar sobre isso, por gentileza? Eu acho que, assim, em se tratando daqueles grupos que foram chamados ariqueme mesmo, né? São que o professor Washington acabou de citar aqui várias referências, né? Aí acho que o professor Washington pode falar melhor do que eu. O que eu diria, né, assim, para responder essa pergunta, é que assim, os ariqueme, né, eles não foram extintos, né? Eles ainda continuam aí, né? Porque, afinal de contas, como o próprio professor disse, a gente tem aí os Caritiana, né? Eu mesmo, eu tenho uma aluna, que é minha aluna de iniciação científica e tal, que é a Jéssica Caritiana, né, que é a filha do seu Antenor Caritiana, que é uma liderança caritiana aqui muito importante aqui, entre os caritianos. E eu ainda diria um pouco mais, que é o seguinte, porque lá na terra indígena caritiana não tem só os caritiana que são vinculados à família linguística tupi-ariqueme, né? Lá tem também, né, os Juari, né, que é um povo indígena, né, de língua tupi-ariqueme, que já estava na região antes dos caritianos chegarem, né? E pelo que a Jéssica estava me falando, parece que tem um outro grupo lá ainda, que também está ali no meio dos caritiana, né, mas que tem e que também fala né, línguas da família linguística tupi-ariquém, né, mas que tem uma outra denominação étnica, né, uma outra auto-identificação étnica, né. Só assim, para terminar, uma outra coisinha que eu queria dizer é o seguinte, que a arqueologia, né, na cosmologia caritiana, é uma coisa muito importante, porque eles consideram, assim, os registros arqueológicos, né, como, assim, uma das formas que a alma, né, das pessoas adquirem, né, quando elas morrem, né. Então, assim, para os caritiana, né, assim, a alma, né, depois que a pessoa morre, né, ela passa por uma série de metamorfoses, né. E, assim, então ela se transforma em várias coisas, né, animais, várias coisas. E, assim, um dos últimos estágios, né, assim, da alma entre os caritianos é justamente o fragmento de vasilha cerâmica, né. E uma outra coisa também que é sabido é que eles usam, né, os sítios arqueológicos que são conhecidos lá na bacia do Jamari, né, para legitimar as demandas territoriais que eles têm, né. Tem um antropólogo que tem se dedicado aí ao estudo dos caritianos já há muitos anos, que é o Felipe van der Velde, né, que dá aula lá na Universidade Federal de São Carlos, né, que, assim, tem vários textos muito interessantes nesse sentido. Legal, eu fico feliz de ouvir. Eu morei 10 anos com os caritianos, eu estava aqui tentando segurar a minha língua. É o povo que é meu parceiro, né, no meu estudo, nas minhas pesquisas, né. Então, mas bacana. E o que é interessante, né, que uma resposta complementa a outra, do Eduardo complementa a do Washington, é que não dá para a gente datar, né, o Face, olha, há um registro temporal. Você pegar, por exemplo, o livro da Civilização Brasileira, lá do nosso Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro, ele, em 2 momentos da obra, ele classifica o povo caritiana. Ele classifica, em 1910, os caritianas como índios isolados, a partir dos registros do Marechal Rondon, e em 1950 ele já classifica os caritianos como extintos, né? Como não mais existentes. De modo que há um ressurgimento, os caritianas ressurgem, como vem se ressurgindo outros povos, como os Mura, os Purugurá, né, aqui em Rondônia. Mas então, agora eu vou passar a palavra para o Wesley, que está ali. Só para me complementar, vou falar mais alguma coisa. Só tem tempo aí sobre a extinção do grupo Ariquemes? Pode ser? Posso falar? Perdão, eu estava desligado. Pode, deve, à vontade. Não, é só para acompanhar o pensamento do Eduardo.
foi bem interessante o que ele falou. A nova antropologia não trabalha com extinção, né? A gente não tem como dizer que um grupo desapareceu. Os ariquemes, a língua tupi-ariquém, ela é composta de 3 grupos. Os Galitiana, que é a autodenominação, os Cabixiana, que esses não se tem informações, e os ariquemes propriamente ditos, que na verdade não é o nome do grupo. Eles se auto-intitulavam Arropovo. Ariquemes é um nome dado pelos Urupá, assim, de forma pejorativa. Quer dizer, povo do rio. Quer dizer, os ariquemes viviam na beira do rio, não queriam saber de guerra. Mas, quando Rondon... É muito interessante essa sua fala sobre os Caritiana, né, que no momento eles são um povo que está na floresta, não tem contato, e depois é um povo extinto. É muito interessante com relação também aos ariquemes, pelo seguinte motivo: a proteção, a pretensa proteção, interferência do Estado na vida dos ariquemes vai fragilizar o grupo. A colônia indígena Rodolfo Miranda, ela é fator eficiente para a destruição tribal. Não vamos dizer que os indígenas estão extintos. Aqui existe um rapaz que trabalha no escritório de contabilidade que ele relata que é descendente direto dos ariquemes. Ótimo. Mas, de forma social, tribal, o grupo não existe mais. Pode ocorrer aí uma etnogênese, amanhã ou depois o grupo se reorganizar à margem do Jamari e formar um aldeamento. Normalmente, quem pode prever que sim ou que não. Agora, o que eu quero deixar nessa minha interferência clara é que a pretensa proteção do Estado ela foi negativa aos ariquemes. E é a partir do governo Getúlio Vargas, em 1930, que a colônia Rodolfo Miranda para de receber recursos. O Serviço de Proteção aos Índios, que pertencia ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, vai passar para o Ministério da Guerra. E os recursos vão sumir. Então começam a surgir trabalhos agrícolas no entorno e os ariquemes vão saindo a partir já da década de 30. Mas nós sabemos que definitivamente é o ano de 1950, um marco quase que definitivo para a destruição da colônia indígena Rodolfo Miranda. Ela passa a ser totalmente degradada a partir de 1950. Por outro lado, os Caritiana, que não quiseram conversa com a Comissão Rondon, que se embrenharam pela floresta, eles fizeram o que a gente pode chamar de reelaboração cultural. Eles tinham perdido lá, o grupo tinha pouquíssimos homens, o Antônio Moraes, que era o cacique, o chefe, hoje estava vendo até um artigo, né? Ele passou a praticar o casamento com os parentes, com as filhas, com as irmãs, e por muito tempo ele foi até hoje, né? Grande parte dos Caritiana são descendentes do Antônio Moraes. E outra coisa que ele fez de interessante, converteu-se ao catolicismo. Procurou a Igreja Católica, converteu o grupo todo como forma de prever possíveis ataques. Isso manteve o grupo intacto em termos, né? Mas o grupo existente até o dia de hoje. Era só essa interferência que eu queria fazer, só para complementar o que brilhantemente falou meu colega Eduardo. Excelente, excelente. E aí, aproveitando para colocar, não para os senhores, né, mas para o público, além do Darcy Ribeiro, nós temos aí o Vitor Hugo, que tem fotografia do Moraes, desses primeiros Caritiana que foram batizados às margens do rio Candeias, que é os Caritiana reivindicam essa parte como sendo o lugar sagrado, o território original. Né? Muito bacana. Mas cadê o Wesley? O Wesley não está por aí? Márcio, mais alguma indagação, alguma pergunta, Márcio?
Não, só dizer que está sendo muito interessante, né? A Wesley, deixa eu lhe perguntar, depois eu complemento. Fala, Wesley. Então, boa noite, professores, boa noite, Márcio. A minha pergunta, ela caminha um pouco nessa trilha, porque diante da pergunta do Márcio, eu me lembrei de uma aula que nós tivemos, e o nosso professor de ética, o José Otacílio, nós comentávamos sobre o mito, né, a importância do mito como a preservação da tradição, é a função pedagógica do mito, na verdade. Então, a minha pergunta ela é a seguinte: como que fica, ou qual seria o futuro das tribos diante dessa tecnologia, dessa modernização? Ele instigou a gente a pensar isso porque ele leu um artigo, ele leu uma matéria que diz que vários caciques, né, vários líderes indígenas, eles estão morrendo. E normalmente nós sabemos que a função do mito, essas histórias eram passadas oralmente, né, diante da fogueira e tal, e ele viu que os jovens, eles não estão mais tendo contato com essas histórias, né, mitológicas, com esses contos, mas estão todos com a tecnologia, estão todos com celulares. Né? Nós sabemos que a tecnologia ela atingiu algumas tribos, exceto aquelas que estão mais isoladas. Então, a minha pergunta nós sabemos que a função pedagógica do mito, como controle social, é a preservação da tradição, que é muito forte. Então, como que ficaria esse futuro, né, dessa tribo, dessa essência da tribal, essa identidade de cada um, que a identidade de um povo é a sua tradição, é a sua história. Então, a minha pergunta é essa: como que fica essa essência, essa identidade da tribo como um todo, diante das tecnologias e da modernização? Obrigado. Bom, visto que o professor Washington começou a outra, então vou começar essa, para ficar um pouco mais aí, é claro, se não houver objeção. Então, Wesley, para você, eu diria o seguinte, meu amigo: a cultura e nem a tradição é uma coisa estática. Qualquer cultura, seja assim, a nossa cultura contemporânea, como as culturas antigas, né, pré-históricas, né, todas elas têm capacidade de mudança, todas elas têm uma dinâmica. É isso que a gente vê arqueologicamente, né? Assim, ó, né, por exemplo, né, que nem eu não lembro agora se foi o professor Alessio ou se foi o professor Washington, que citou as pesquisas do saudoso arqueólogo gaúcho Eurico Teófilo Miller, que foi o arqueólogo que trouxe a arqueologia moderna, né, aqui para a região do Vale do Madeira, né? Quando o Miller fez as pesquisas dele aqui, né, ele achou uma sequência, né, de ocupação ali no sítio Teutônio, formado por materiais cerâmicos, né? E essa sequência, ela ia até 2.700 anos, né? E ele chamou essa sequência de subtradição jatuarana, né? Que faria parte da tradição polícroma da Amazônia, né? Que é uma tradição arqueológica que tem aí por toda a Amazônia, né? E ela chegaria até 2.700 anos, foi a data por carbono 14 que ele obteve lá no Teutônio, né? Só que aí, agora mais recentemente, né, por conta de toda a singularidade, né, arqueológica do sudoeste amazônico, de Rondônia, a coisa dos tupis, da origem da domesticação de plantas, da complexidade social, né, muitos arqueólogos estão vindo fazer pesquisas aqui, né, a maioria deles, né, são orientados pelo professor Eduardo Góes Neves, que foi meu professor também, né, como o próprio professor Washington citou aqui, né, e aí, né, teve também os trabalhos de arqueologia preventiva, né, de salvamento arqueológico, nos grandes empreendimentos que foram realizados aqui na região, né, por exemplo, na usina Santo Antônio, usina Giral, né, tudo isso, a ponte aqui do Rio Madeira, né, esses condomínios, né, todos esses PCHs que tem por aí, tudo isso aí também deu uma impulsionada na pesquisa arqueológica aqui na região. Aí, o que os arqueólogos descobriram, né, que não era bem do modo como o Miller estava falando, né, que na verdade essa sequência, né, histórica e cultural que começa 2.700 anos atrás, ela não é constituída por apenas uma única tradição ceramista, né, mas na verdade existe uma diversidade, né, histórica e cultural na região do Rio Madeira, né, que é formada assim por vários povos com tecnologias ceramistas distintas, né? Assim como como o modo de fazer cerâmica é diferente, né? Muito provavelmente se tratam de
povos culturalmente diferentes, entende? Que tinham línguas distintas, né? E isso no espaço e no tempo, né? Agora, com as pesquisas mais recentes, né, se descobriu que essa subtradição jatuarana, que tem aqui na região do Rio Madeira, na verdade, assim, o conjunto, né, a cultura arqueológica mais recente que tem aqui na região, né? Agora a gente sabe, né, que antes, né, dos povos portadores da tradição, da subtradição jatuarana, existiram vários outros povos aqui que faziam cerâmicas de uma maneira distinta, certo? Então isso significa que eles foram mudando culturalmente, né? Eu não te conheço bem, mas eu acho que você, assim, acho que depois de mim, você é o mais novo aqui, né? Então, assim, mas se você, eu acho que para quem, assim, consegue olhar um pouco para trás, né, consegue perceber como que as coisas mudaram, né? Você vê, eu sou um cara retrógrado, né? Aqui na minha casa eu sou cheio de disco de vinil, eu não tenho Facebook, eu estou aqui pelo Facebook da minha companheira, né? Então, mas você vê, até pouco tempo atrás ninguém usava celular, né? Internet não tinha. Eu ainda sou do tempo, né? Eu sou daquela transição. Eu acho que eu sou da última geração antes da internet, certo? E assim, a gente já vê as coisas diferentes, entende? Então assim, né, durante muito tempo, né, por conta das perspectivas evolucionistas, né, admitiu-se, né, que assim, os povos não europeus não tinham a capacidade de mudança, de mudar, certo? Ou seja, que eles não tinham dinamismo cultural. Mas a arqueologia mostrou em todas as partes do mundo que isso aí tem mais a ver com o contexto sociopolítico dos evolucionistas do que com os fatos arqueológicos propriamente ditos, entendeu? Né? Então, assim, a cultura humana, desde quando os seres humanos surgiram lá na África, né, há mais de 200 mil anos atrás, né, aí depois que eles se expandiram para toda a África, para a Ásia, para a Europa, né, para a Oceania, né, e depois aqui para o continente americano, isso aí é uma trajetória de, assim, uma diversidade histórica e cultural assim, tão ampla, tão imensa, que nunca poderá ser captada cientificamente, assim, numa perspectiva positiva, entendeu? Nunca a gente vai saber o que de fato aconteceu. A gente só sabe que a diversidade era enorme e que todos os seres humanos mudam através do tempo, tanto no presente quanto no passado. Muito bem. O professor Washington vai querer tecer algumas observações. Em querendo, eu só peço permissão para dizer que nós estamos aqui sendo assistidos e ouvidos por pessoas que eu considero bastante qualificadas, estudiosos, que estão tecendo elogios aqui à live, né? Um é o professor Rogério Pacheco, que é um dirigente do museu lá de Ariquemes, é bastante conhecedor. Ele até pede para que, se for possível, que nós tecemos mais observações sobre a possível desestruturação da cultura ariquém. Então, fica aqui o meu abraço para o professor Rogério Pacheco e para todos aí que estão nos prestigiando. Parabéns para todos nós. O professor Washington, agora a palavra está com o senhor. Concordo com o que o Eduardo disse, e digo mais, a gente tem o homem ocidental, sobretudo, né, o não indígena, tem aquela ideia de manter o indígena pintado, né, lá na floresta. Seria interessante, é um pouco romântico, né, a gente querer o indígena lá na floresta, sobretudo morando em uma oca bem grande, mas não é isso que vai acontecer. Como bem disse o Eduardo, as coisas vão mudar. A ideia, não se ouve mais falar da metade do que se ouvia em 86, quando eu cheguei em Rondônia. Não se vê mais indígena vendendo papagaio na feira, como se via. O papel da mulher nos aldeamentos mudou completamente. As associações, né, as cooperativas, a internet, a cultura de massa, ela vai chegar em todo lugar. E a cultura de massa é horrível. Ela é horrível. Ela vem suprimindo tudo. Ela vem suprimindo culturalmente o mundo. Ela impõe o que a mass media deseja e a gente
quem quer que queira continuar vivendo enquanto grupo tem que fazer adaptações. Se não fizer, está legado ao sofrimento. Então, os indígenas do nosso país vão abandonar a cultura. É comum, principalmente no Xingu, você ver grupos onde 1/3 ou a metade tem curso superior. Não é? Então, embora os indivíduos desses grupos tentem cultuar as suas tradições, tentem cultuar os seus mitos, mas eles não acreditam mais nos mitos. Não é? Rondon relata, voltando a falar lá dos ariquemes, né, do papel social da mulher, Rondon relata quando chega nos aldeamentos ariquemes no Rio Maçangana, em 1913, que existia um templo, no centro do templo uma rede muito branca. Quem deixava essa rede muito branca? Quem tecia essa rede muito branca? Provavelmente as mulheres. Em cima da rede, o corpo de um herói, atrás, arcos e flechas tomados dos inimigos, não é? O crânio do herói envolto em folha de liber. E quando Rondon recolhe esse grupo e leva para a colônia indígena Rodolfo Miranda, nunca mais se ouve falar desse tipo de templo. Sabe-se que as mulheres não podiam entrar no templo, mas a manutenção, provavelmente, era elas que faziam. Então, perdeu-se essa cultura, perdeu-se a prática da beberagem do totó, perdeu-se quase tudo que os ariquemes tinham, e outros grupos vão perdendo, vão abandonando, como forma de resiliência, como forma de continuar vivendo. Me parece que essa é uma questão bastante complexa, não é? A questão, quando a gente trabalha mais precisamente o conceito de cultura, não é? Mas eu acredito que um possível consenso, pelo menos no campo da antropologia, né, e o Eduardo citou a arqueologia, é que a cultura ela nunca é estática, né? Ela é uma questão, é sempre dinâmica, ela está sempre mudando. Né? Eu lembro que algumas vezes fui indagado sobre os indígenas usarem televisão, usarem internet, e eu trabalhei um tempo na educação escolar indígena, eu falei, mas que bom, né? Eles estão conectados agora com o mundo. Os Caritiana, por exemplo, o jovem Caritiana, ele consegue se conectar e dialogar com qualquer povo, cidadão indígena de qualquer parte do planeta. Então, existe essa reinvenção do próprio ser indígena, vamos assim dizer, né? Que é muito interessante. Eu, por exemplo, no Facebook, eu às vezes uso a língua escrita, não é, dos Caritiana para me comunicar com eles. Eu chego, olha, Gui Rap, que é bom dia, e vou para aí afora, né? Boa noite, se aptar, e que opina. Eu vou trocando essas ideias com eles, na escrita, vou já perdendo, já tenho 4 anos que estou longe deles. Então, isso acaba fazendo com que eles comecem a valorizar. Um outro fenômeno também, que agora me veio à cabeça, que é a questão esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Né? No início, os Caritiana tiveram vários problemas em relação à questão até dessa dinâmica simbólica, não é? A religião não indígena, o cristianismo e tal, mas eles, dentro desse cenário de pandemia, eles começaram a se voltar para as questões tradicionais. Fizeram recentemente um ritual de ervas, banhos, feito com as ervas, e eu tive alguns relatos recentemente de que eles estão praticamente livres da pandemia, do Covid. Então, são diálogos, existe também, me perdoe, mas eu gosto de ficar citando referência para que os colegas, outros que estão nos assistindo, possam ter acesso. Citei Darcy Ribeiro, né, o Índia, a Associação Brasileira, e também já citei o Vitor Hugo, Os Desbravadores. Agora, tem uma dissertação de mestrado da Laura Vicunha que
ela é missionária do CIMI. E ela tem, é fácil encontrar no Google, na internet, o trabalho da Laura Vicunha sobre os Caritiana, se não me falha a memória, de Botanho a Jesus, que é muito interessante como ela vai trabalhando essas trocas simbólicas, essas trocas de signos, inclusive essas permutas de cosmovisões, ela é muito interessante até chegar no Jesus, e porém, eu estou agora vendo talvez um retorno, não um retorno do Botanho antes de Jesus, mas um retorno de Botanho de novo. Toda vez, faz tempo que eu não vejo a Laura Vicunha, né, uma grande amiga, parceira dos indígenas, mas eu tenho até vontade de conversar com ela. Ela escreveu, reitero aqui, uma dissertação, que ela trabalhou de Botanho a Jesus, e agora eu começo a sentir um retorno de Botanho, então eu acho muito interessante esse aspecto, né? Eu tenho muito receio, não vou me alongar, porque aqui, os protagonistas são os senhores, né? Não sou eu, nem o Márcio, nem o Wesley, nós estamos aqui mais para ajudar, né? Ajudar na questão de mediar. Mas é que eu sempre lembro que quando eu estou falando sobre cultura, eu sempre costumo lembrar que só a antropologia ela tem 10 definições de cultura, só a antropologia, né? E eu, por exemplo, já identifiquei, a partir de uma provocação do Alfredo Bose. Eu assisti uma palestra dele, que é um outro grande teórico que todos nós devemos ler, né? Deixa eu ver se eu lembro, a Dialética da Colonização, né? Mais uma obra aí para quem está nos assistindo anotar, né? Então, Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, ele identificou 32 definições de cultura. E aí eu comecei a me aprofundar e tal, e vejo como essas questões são muito interessantes, essas trocas, né? A internet possibilita essa troca. Enfim, eu não sei se tem outra pergunta, mas vou passar para o Márcio agora. Tá, o Márcio. Aproveitando aqui a deixa aí do professor Washington sobre a pretensa proteção, né, estatal, nós estamos aqui também no momento de discussão sobre a liberação do garimpo nas áreas indígenas, né? E com um discurso, ontem mesmo, ouvindo o vice-presidente comentar, né, dizendo que isso aí seria um grande ganho para as comunidades indígenas. Eu pergunto, assim, como vocês veem, qual será o impacto, né, dessa liberação? Ele alega que existe um garimpo ilegal, né, mas com a normatização eles vão conseguir controlar tanto a questão ambiental como a exploração sustentável e trazer benefícios para o povo indígena, né? Então, como é que vocês veem esse momento aqui? Porque a gente acredita que eles vão tentar passar isso aí goela abaixo. Ele disse que vai fazer um plebiscito junto ao povo indígena para saber o que eles desejam de fato, né? Então, como vocês veem como é que esse é o possível impacto, né, nas comunidades indígenas? Fique à vontade. Começa aqui. Pode ser? Então, eu vejo o seguinte: é comum entre nós brasileiros, como já disse há alguns minutos, imaginar que os indígenas não possuem posicionamento político, não têm vontade, recebem apenas imposições. E essa não é a premissa verdadeira. Desde a colonização, desde o período pré-colonial, nós percebemos, analisando escritos mais antigos, que os indígenas no Brasil sempre tiveram um posicionamento cultural. Nem sempre respeitado, né? Mas eles tinham e têm seu posicionamento político, aliás. Então, o que acontece? Nós vamos ver agora, com essa ideia do presidente Bolsonaro de colocar ou liberar garimpos em áreas indígenas, ao meu ver, não é uma ideia legal. Para mim, a preservação é muito melhor, e a gente sabe o que é garimpo, não é? Então, não é uma ideia positiva, mas, em contrapartida, existem grupos indígenas. A gente vê aqui o caso de Cacoal, né?
que permitem, muitas vezes, que garimpeiros entrem em suas áreas, recebem ali um suborno, não vivem bem, e a área fica desestruturada, né? Devastada por uma exploração inadequada. Então, em primeiro lugar, deve-se observar, até para os povos indígenas, a legislação ambiental. Em se observando a legislação ambiental, segundo ponto, ouvir as comunidades, porque existem posicionamentos diferentes Brasil afora, Amazônia afora. Um grupo pode ser que aceite, outro que não. Agora, legar o índio a não participação do ganho possível e provável da sua terra não é legal. Acho que é algo que deve ser trabalhado, não para imediato, né? Deve-se estudar bem, deve-se ver o que a população do país diz, sobretudo a população da Amazônia e as populações indígenas. E existindo um resultado positivo para que ocorra a exploração do subsolo de forma adequada, né? Bem fiscalizado, não tem por que não acontecer. Eu não creio, eu não faria, enquanto presidente, se fosse eu, né, esse projeto para este momento. Gosto de muita coisa que Bolsonaro está fazendo e não gosto de um monte de outras. Esse é um projeto que eu não acho que seria o momento. Eu concordo com tudo que o professor Washington disse. Concordo com tudo mesmo. Eu acho assim, acho que eu sou contra, né, a exploração das terras indígenas, seja para garimpo, né, madeira, né, outras coisas. Eu acho assim que assim, se for assim uma exploração sustentável e tal, eu acho que não tem nenhum problema, né? Tem vários povos indígenas aí, por exemplo, que trabalham com turismo, né, no Acre, aqui mesmo em Rondônia, né? Acho isso muito legal, muito bacana. Acho que acho que as terras indígenas têm um potencial enorme para a coisa do ecoturismo, né? Eu sou, assim, para mim é desmatamento zero. Eu acho que, né, a gente não precisa mais desmatar para se desenvolver, né, em termos agroindustriais, né? A tecnologia está aí, né? Cada vez as áreas são cada vez mais produtivas, né? Hoje em dia até a área que não é fértil, né, pode ser fertilizada, né? Tem calcário para corrigir solo, tem um monte de coisa, né? Agora, assim, eu acho fundamental, né, que aconteça o que acontecer, né, como bem disse o professor Washington, acho que os índios têm que ser consultados e ouvidos, né, e respeitados, né? Então, assim, eu acho que, assim, para mim essa é a questão principal, né? Os índios eles têm que participar do processo. E eu acho o seguinte, eu acho que as respostas serão, assim como os índios, as respostas serão diversas, né? A gente sabe que tem povos indígenas que apoiam essa ideia, tem outros povos que não, né? Então, assim, na verdade, eu teria pouca coisa a acrescentar nesse sentido. Acho que o professor Washington falou tudo. Ouviu, Márcio? Sim. Eu concordo, eu pessoalmente concordo com o Eduardo. Acho que o professor Washington foi bem pontual, né, nessa questão, né? Quando ele estava falando, até lembrei da questão lá dos. Oh, meu Deus, faltou agora. Aqui, Cinta Larga, né? A reserva Roosevelt. Aquilo é algo inadmissível que nós precisamos fazer. Que eu digo nós, é o Estado. O Estado brasileiro precisa desenvolver uma política que supere aquela situação. Porque também não é possível você estar tendo uma reserva cobiçada pelo mundo inteiro e você viver na extrema, digo assim, você viver obrigado a não usufruir daquilo que ali está. E, pelo contrário, você acaba correndo o risco de ser cooptado, né, e também até de cooptar, e gerar aquilo que nós já vimos, violência e mais violência. Aí quem costuma ficar numa
situação mais complicada é o próprio indígena, né? Do ponto de vista bélico, como assim dizer. Me parece que o Estado precisa, e faço coro tanto com os dois professores, né, com o Washington e o Eduardo, sou contra realmente você colocar essa política, até porque precisa de um amplo debate, em primeiro lugar, com os povos indígenas, ouvi-los, como disse os professores, e saber que alguns povos, né, querem tal política, outros não querem. Então, isso você precisa trabalhar isso, construir possíveis consensos, né, junto com os povos indígenas e também com os demais interessados. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém fala há muita terra para os indígenas, conversa. As terras, em primeiro lugar, que as terras pertencem ao Estado brasileiro, ou seja, do povo brasileiro, como um todo, inclusive dos povos indígenas. Os indígenas têm ali é o uso e fruto, né, para eles poderem continuar sendo eles, né? Porque eles antecedem ao que nós chamamos de Brasil, eles antecedem a identidade brasileira. Portanto, isso é uma garantia que o Estado democrático estabeleceu a partir das próprias lutas reivindicatórias dos próprios povos indígenas e seus parceiros, né? Então, só para enfatizar e dar ênfase ao que o professor Washington falou, e, de certa forma, bastante reiterada pelo professor Eduardo. Tá, Márcio? Passo a palavra para você, Márcio. Só, se vocês conhecem algum outro povo indígena, que a gente sabe que os suruís parece que eles conseguem explorar, né, de forma sustentável lá a floresta, né? Tanto a questão do carbono, pelo que eu tenho conhecimento, né? E mais recentemente até com café, né? Tem produzido café e exportado. Tem algum outro povo indígena que também tem esse mesmo processo de explorar a floresta? Vocês têm algum conhecimento? Embora lá, além da floresta, né, eles também já estão pegando a cultura, né, que é a plantação do café, com qualidade, todo um café certificado e tudo mais, né? Tem algum outro que tenha o mesmo processo? Olha, que eu conheço, né, aqui em Rondônia, tem também na terra indígena Rio Branco, né, que é uma terra indígena multiétnica, né, fica ali na região do Vale do Guaporé, e eu sei assim, que vários grupos indígenas ali, né, alguns Tupari, outros grupos que vivem ali, são vários, né, eu sei que eles também produzem café, né. Eu sei que também no Acre, eu não vou me lembrar agora o nome da etnia, né, a designação étnica do grupo, mas tem um grupo ali que também tem um projeto de turismo, né? Então eles recebem as pessoas lá, os visitantes lá, parece que é uma coisa bem organizada, bem bacana mesmo. Eu não vou me lembrar agora, mas acho que não é tão difícil de, né, se procurar aí na internet, acho que acha, né? Eu acho que o potencial é muito grande, né? Só que eu acho que poderia, né? Mas eu acho que, né, em se os índios, né, querendo, né, se eles quiserem fazer isso, eu acho que o potencial é grande. Em Campo Novo de Rondônia e Tailândia, ali tem dois grupos de mesma etnia, são os Urueuauau e os Amandaua. Então, esses camaradas, eles trabalham com extração de essências vegetais. Então, isso melhorou muito a situação econômica dos grupos e a manutenção deles na floresta, digamos assim, conseguindo preservar um pouco de sua cultura. Contudo, a gente percebe lá existe uma empresa chamada Canidé, que de alguma forma explora esse trabalho desses grupos indígenas. Não creio que seja algo pernicioso, senão os indígenas já tinham colocado isso para correr de lá, não é? Mas eu sei que eles fazem isso ali em Campo Novo e em Tailândia. Estão conseguindo manter os seus aldeamentos de forma tranquila. É comum, eu tinha contatos no Facebook há tempos atrás, conhecia uma arqueóloga, o Eduardo deve conhecer, a Suzana Hirota,
lá de Cuiabá, eu fiz um trabalho com ela aqui em Ariquemes. Então, através dela, eu consegui alguns contatos de indígenas lá do Xingu. E eu percebo que os grupos lá, eles conseguiram ver o valor da sua cerâmica, dos seus artesanatos. Eu tive, em 2014, um seminário internacional para créditos, né? A gente sai maluco atrás de créditos, pagar créditos. Eu fui no seminário internacional em Goiânia. Tinha ali uns 10 mestrandos indígenas que tinham vindo do Mato Grosso do Sul, acompanhado uma doutora lá. E eles disseram, me falaram pessoalmente, eu ali fiz um pequeno relato sobre os ariquemes, apresentei uns slides, e depois me procuraram para a gente conversar. Disseram que na região, tanto, eu citei o Xingu, mas também ali no Mato Grosso do Sul, a venda de artesanatos de uma forma mais sustentável, digamos assim, né, de uma forma mais racional, está gerando para essas comunidades uma renda, uma sustentabilidade bem legal. Muito bem. Nós já estamos há algum tempo já no ar, como diz o outro, né? Mas está legal. Tem algumas perguntas aqui. Vou passar para os senhores. É o seguinte: qual percepção sobre a história indígena? Né? Há outros pioneiros da Amazônia Ocidental? Alguma coisa por aí. Vocês entenderam? A pergunta que veio de quem está nos prestigiando, né? Então eu passo já para os senhores responderem. Bom, a história indígena, né, ela é sempre diversa, né, múltipla, né, a gente está falando sempre de diversidade cultural, né, diversidade histórica, né, diversidade espacial, né, então, assim, a história indígena, ela sempre será múltipla, né, assim como a própria história, né, o que eu estou entre historiadores, né, assim, uma característica da história é que ela é sempre particular, né, toda a história tem a sua conjuntura, né, o seu contexto histórico, né, e ele nunca é o mesmo, né, ele nunca é o mesmo no tempo. Quanto, assim, ao povoamento, né, da Amazônia, o povoamento das terras baixas latino-americanas e tal, veja só, até um certo tempo atrás, né, por causa das pesquisas de um bioantropólogo, um bioarqueólogo muito importante aqui na disciplina aqui no Brasil, que é o Walter Alves Neves, né? Durante muito tempo se achou, né, que poderia ser, né, que tivesse existido, né, duas ondas de povoamento, né, com povos com estoques genéticos distintos, né, no que hoje a gente chama de Brasil, né? Uma onda assim, mais recente seria essa onda que deu origem aos povos indígenas, né? E uma onda mais antiga seria, na verdade, por povos que seriam, assim, biologicamente mais parecidos com os povos africanos e com os aborígenes australianos do que com os povos asiáticos, né? Tem lá, são as teorias lá sobre a Luzia, o homem de Lagoa Santa, né? O crânio da Luzia, que é um dos crânios mais antigos aqui da América Latina, né, tem 10 mil anos atrás, ele pegou fogo lá no Museu Nacional agora, né, se não me engano, 2 anos atrás, né, que o Museu Nacional pegou fogo e esse crânio, né, da Luzia, né, queimou junto. Mas, né, recentemente, né, pesquisas, inclusive do próprio grupo do Walter Neves, né, que é o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos lá do Instituto de Biociências da USP, né? Então, assim, né, os próprios pesquisadores do time dele, né, através de análises genéticas, né, refutou essa ideia de que teriam dois estoques biológicos, né, que teriam ocupado aqui as terras baixas da América do Sul e o continente americano como um todo. Então, assim, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista genético, né,
os primeiros grupos humanos que chegaram aqui na região são os ancestrais diretos dos povos indígenas, né? Então, assim, os povos indígenas, né, vindo lá da Ásia e tal, né, da Mongólia, né, entraram aqui no continente de alguma forma, por algum lugar, como eu disse antes, a teoria mais aceita é do Estreito de Bering, né? E aí, a partir daí, eles se diferenciaram culturalmente com o tempo, né? Então, assim, os índios são os verdadeiros pioneiros, né? Se a gente, né, aqui em Rondônia tem essa coisa dos pioneiros, né? Tá no hino, o Forte Príncipe da Beira, né? Essa coisa assim bem, quase só, né? Assim, essa coisa da construção da identidade, né? A cultura mudando, é a tradição sendo inventada, né? Como dizia o Hobsbawm, né? Então, assim, né? São as mudanças culturais que a gente está assistindo aí, né? Mas, assim, do ponto de vista científico, né? Os povos indígenas são os pioneiros aqui da região, né? Professor Washington? Então, no que tange a história indígena, é algo assim que me coloca para pensar. Quando a gente fala em história indígena, geralmente a gente está falando de uma história contada pelo não indígena. A história indígena contada para o interesse dos grupos, dos povos, pelo menos até um período muito recente, era uma história oral. A gente sabe que a história, de alguma forma, ela é a memória dos povos. Acordar sem história é a mesma coisa que acordar com Alzheimer. Você não sabe o que vai fazer no minuto seguinte. Não tem algo para que você recorra e te norteie o seu próximo passo. Então, mas os povos indígenas sempre tiveram uma transmissão oral das suas culturas, de quem foram os grandes guerreiros, de quais foram os maiores feitos. Então, essa história indígena, a verdadeira, se é que existe verdade, a verdadeira história indígena. E existe a história contada pelo não indígena sobre os indígenas. Então, ela se torna um pouco preocupante, porque ela é feita por uma ótica de quem não está inserido na floresta, não está ali vivendo o que o indígena viveu, e não tem como se ler algo com olhos de outra pessoa. Então, a história indígena ela está passando por transformações. Creio que a história escrita, a história indígena escrita, ela vai começar em pouco tempo a ser divulgada, porque os próprios indígenas estão entrando na academia e vão começar a produzir pesquisas, né, científicas dignas de serem estudadas, pesquisadas, e isso é um problema, né? Agora, quanto à questão do pioneirismo, eu vejo que o Eduardo, ele parece, não sei se eu posso estar enganado, mas parece um pouco fã da teoria Clovis Folsom, né? Mas eu me coloco a pensar na professora Niede Guidon, sozinha ali no Piauí, né? A região que ela pesquisa, encontrando uma fogueira de mais de 20 mil, uma fogueira antrópica, né? De mais de 20 mil anos. Eu me coloco a observar as fotografias e recomendo aos amigos que procurem o livro do Rondon, chamado Índios do Brasil. É uma coletânea de fotografias em 3 volumes, em 3 livros. Creio que está disponível. As fotografias estão disponíveis no Museu do Índio e estão online. E você consegue observar aqui em Rondônia os Quepiquiri-Uats, que são um grupo indígena com traços negroides, né? Você consegue ver que e não é um indivíduo, o cabelo assim com tendência africanizada, algo interessante de se observar. Então, claro, a gente observa que a cultura Clovis Folsom, né, a cultura, essa ideia do Estreito de Bering, a ocupação da América pelo norte, ela faz sentido até certo ponto. A gente consegue observar as pontas de flecha lascadas
ali pelo litoral do Brasil, né, nas várias culturas que ali existem, mas a gente já começa a ver algumas problematizações, quando não existe pontas de flecha e machados lascados na Amazônia, pelo menos no volume que se desejava encontrar, né? Então, é algo para se pensar, é um problema. Um dia eu falei de uma ponta de flecha para uma professora que aqui esteve, em Ariquemes, um arqueólogo, me foge o nome dela, sobre uma ponta de flecha lascada, que, segundo o informante, teria sido encontrado no Rio Preto. Ela falou, olha, ponta de flecha lascada na Amazônia é um problema. Então, existe uma diferenciação da cultura material dos povos da Amazônia e da cultura material dos povos litorâneos. E isso me chama a atenção. Sabemos que, sim, esses povos são pioneiros da Amazônia, do Brasil, são pioneiros. Mas de onde vieram? É isso. Bacana, debate, mas como tudo na vida, né, há que se respeitar Cronos, né? O Wesley e o Márcio gostaram, né? Há que se respeitar Cronos. E me parece que ele já está nos cobrando, né? Já está dizendo que o nosso tempo já deve chegar já ao final desse papo, que eu acredito que seja aí o primeiro de outros, né? Espero que quem esteja nos ouvindo esteja sentindo o prazer que eu, pessoalmente, estou a sentir. Bom, o que eu vou fazer agora? Aquilo que é de praxe. Eu vou pedir que os professores façam as suas considerações finais. Antes eu vou dar a palavra para o Wesley e o Márcio, se eles quiserem também falar alguma coisa. Em seguida, já o professor Eduardo e o professor Austin pegam e façam as considerações finais deles. Márcio e Wesley, vocês querem fazer alguma observação? Eu quero, professor. Eu quero só falar que eu não falei sobre, e não me deram a palavra, sobre o garimpo, porque eu acho que vale ressaltar que meu pai é garimpeiro, tá bom? Então, meu pai é garimpeiro e assim, também eu tenho um pouco dessa ideia de vocês, dos professores, né, do pensamento também. Eu sei o quanto qual o impacto do garimpo, né, na ambiental, porém eu fico nesse dilema também, né? Então já cansei de conversar com o pai também. Meus irmãos também foram garimpeiros, mas não são mais, só o pai mesmo. E o pai ele sempre trabalhou com esse extrativismo, entende? Ele já trabalhou com castanha, com seringa, mas a atividade que ele mais se empenhou está até hoje é o garimpo, né? Então só vale ressaltar isso. Mas eu quero agradecer aqui a oportunidade. Obrigado por terem respondido as minhas perguntas. Não sei se elas foram diretas, se foram petulantes, pertinentes, mas muito obrigado mesmo. Fico muito feliz, viu? Obrigado por me manterem aqui no estúdio. E eu fiz anotações aqui, foi muito boa, viu? E eu quero dizer que eu também, já antes que pergunte, não sei se pergunte, sou de Humaitá, Amazonas, porém nunca fui numa tribo indígena, e tenho esse anseio de ir numa tribo indígena, de também conhecer o idioma tupi, né, também. Então, eu tenho esse anseio, mas nunca fui numa tribo indígena, nunca peguei numa flecha também. Então, o pessoal pergunta assim, tu é índio? Eu falo, cara, eu não sei se eu sou índio, porque no meu sobrenome não diz, mas eu nasci nessa região. Então, eu tenho sangue, corre o sangue indígena na minha vida. Todos nós somos, na verdade, né? Já que os povos indígenas são pioneiros, como os professores bem colocaram aí. Então, muito obrigado, professor Eduardo, obrigado o professor Washington também, professor Alessio, obrigado meu companheiro Márcio também. Márcio, você quer tecer alguma observação também? Só agradecer a oportunidade de participar desse proveitoso encontro aqui, beber, né, do conhecimento do professor Eduardo, do professor Washington, que nos dá uma panorâmica realista, né, sobre a questão indígena, né, já nos traz mais conhecimento, porque, como foi bem alertado, há muito disse-me-disse, né, muita coisa empírica aí, que de ouvir dizer, que acha que é assim, e se desconsidera muito o índio como pessoa, né, como um homem e mulheres, né, homens e mulheres com inteligência, com vontade,
e se pensa em tutelá-lo como se fosse uma pessoa totalmente incapaz de decidir sobre sua vida, né? E também nos deu uma visão sobre a ocupação da nossa região, essa amada região aí. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E o Washington, acho que nós já não tenho certeza, né? Mas no seu primórdio aqui de Rondônia, eu acho que nós trabalhamos juntos. Não sei não, hein? Pelo nome assim, né? Estou tentando lembrar de Paraná, coisa daquela região lá, mas não tem não. Mas foi um prazer encontrá-los uma aqui. pena esse isolamento social, senão a gente ia para um bar beber um... Começou o carioca aqui da Baixada Fluminense, já estou pensando no boteco. Quem bebeu Totó, né, professor? Eu acho, né? Totó aí. Essa conjuntura vai passar. Vamos ver uma outra conjuntura. Como diria o saudoso Belchior, tudo muda e com razão. Vamos passar agora ou para o Eduardo ou para o Washington, para que um dos dois faça primeiro a consideração final e, é lógico, consequentemente, o outro faça a sua. Pois não. Bom, pessoal, eu só tenho só a agradecer também. Acho que nossa conversa foi bastante produtiva, né? Só diria, né, para finalizar, primeiro que quando o índio muda, ele não deixa de ser índio, né? Independente dele usar celular ou dele estar inserido no mundo moderno, né, no mundo, né, no capitalismo, né, na globalização e tudo mais. Diria também que eu não concordo com a teoria Clovis-Folsom, né? Mas assim, geneticamente, né? Assim, do ponto de vista genético, né? Todos os povos indígenas têm a mesma descendência, né? Pelo que se sabe até então. Então, se é assim, então muito provavelmente eles vieram só por uma rota, né? A rota transatlântica, né? É a ideia da Niad Guidon, por exemplo, né? Ela tem a teoria transatlântica, né? Eu conheço a Serra da Capivara, é um lugar espetacular, é um parque nacional. Quem puder ir, tem que conhecer. O lugar é maravilhoso, tanto do ponto de vista arqueológico quanto do ponto de vista social. Piauí é demais, a buchada de bode é maravilhosa, né? E lá tem datas que vão até 50 mil anos, né? São, assim, bastante controversas, né? Ela tem uma data de 100 mil anos, né? São datas muito controversas, né? Mas, bom, né? A arqueologia mudou tanta coisa, né, no entendimento, na cosmologia, né, o que passou a significar o ser humano, né, a partir da arqueologia, porque você vê, até antes da ideia de pré-história surgir, né, a gente achava que né, o mundo ocidental acreditava que a história e a cultura tinha 6 mil anos, né, fazendo aquela cronologia com a Bíblia, com os textos antigos, né? E a arqueologia mostrou que na verdade não, né? Tem toda uma história anterior, né? A escrita, né? A pré-história. Isso mudou, né? O modo do homem, né? Dos seres humanos, dos homens, das mulheres, né? De se perceberem perante o mundo, né? Então a arqueologia tem assim, esse papel, né? Assim, de muito impacto, né? Na vida social da modernidade. Né? Então é isso. Muito obrigado a todos, foi muito proveitoso debater, eu acho que surgiram algumas divergências entre os nossos pensamentos, mas acho que isso é natural e muito proveitoso, espero encontrá-los num boteco, eu não sou carioca, mas eu também gosto. Até mais, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado, desculpa ter se alongado tanto. Um momento de gratidão. Quero ser grato ao convite e pelo William, né? E ser grato pela companhia agradabilíssima dos senhores, ao colega Eduardo. Como tem arqueólogo Eduardo nessa Amazônia? E são todos eles grandes arqueólogos. Esse Eduardo eu estou conhecendo agora, uma satisfação imensa, mas já conheço outros dois, o japonês e o professor Eduardo. Conhece o japonês, né? O Kazu. As perguntas, ser grato às perguntas muito pertinentes do Márcio. Te conheço sim, Márcio, não lembro de onde, mas realmente a sua feição me é familiar. Perguntas muito pertinentes. O Wesley,
Muito bom ter estado com os senhores. Agora, brilhante a participação do nosso amigo Alessio Carioca. Não sabia que era Carioca. Pensei já ter ouvido o seu nome lá pelo mestrado de História. Não sei se deu aula por lá, mas seu nome é muito cogitado na Unir, o pessoal te conhece muito lá. Um prazer e uma honra ter estado com os senhores essa noite. Se tiver outra oportunidade, vamos discutir um pouco mais e aprender um pouco mais uns com os outros. Grande abraço. Perfeito. E aqui eu vou falar para você que nos ouviu, que nos prestigiou, né? Agradecê-los e dizer o seguinte: veja como a ciência funciona. Houve aqui alguns momentos de divergência, mas para o cientista isso é natural, isso faz parte do ofício da ciência. Não é? Esse é o fazer científico. Então, fica um convite para vocês, a partir do Eduardo, como eu falei antes no início, né? Eu fui pesquisar o que eles trabalham. Hoje, com o Google, está fácil estudar. Então, você aí, meu amigão, minha amigona, vá lá no Google e veja já a tese do Eduardo, a tese do professor Washington, o que o professor Alessio anda pesquisando também, é só botar o nosso nominho lá, que você vai encontrar coisas nossas. O Márcio, agradeço muito ao Márcio, ao Wesley, por terem contribuído de forma pertinente aqui, qualificada, né? E não posso terminar esse nosso evento, essa nossa live, sem ser enfático no agradecimento ao nosso amigo William, né? O nosso autarquia. Eu falei para ele que comigo as coisas são informais, não tem aquela formalidade toda, não. Então, o nosso autarquia, fica aqui a minha gratidão, porque aprendi muito aqui com esses dois grandes mestres, né, que trabalham a questão, a temática indígena. E dizer para o meu amigo querido Rogério Pacheco, que é sempre grato, é sempre um grande parceiro de diálogo, de conversa, que nós vamos ter outras lives. E te preparem, Rogério, se depender de mim, você vai participar de uma roda dessa de conversa também, que eu sei dos teus conhecimentos. Não só você, Rogério, mas outros. Para não me alongar, né, eu vou agradecer mais uma vez aqui ao professor Renato Caetano, grande companheiro, grande parceiro, lá nosso coordenador do curso de Filosofia da Faculdade Católica, por ter nos liberado, né, Márcio e Wesley, para participarmos desta live. Sem o Renato, se ele não liberasse, talvez o Márcio e o Wesley sim, mas eu não, por questões, eu acho que óbvias, né, como professor da casa, hora-aula, né? Talvez eu teria mais dificuldade se o Renato não fosse esse grande parceiro. Dito isso, enquanto estivermos no isolamento, cada um bebe, né, degusta o seu vinho particular, a sua cervejinha, a sua branquinha também, que é importante, não é? Cada um na sua, e assim que terminar esse negócio, esse isolamento, a gente vai, quem sabe, aí no boteco, termos a oportunidade de ver o Márcio e o Washington lembrarem de onde se conhecem, né? Mas o que fica aqui é que é possível que um saiba o que o outro fez no verão passado. Senhores, obrigado, fiquem com Deus, com o Botan, com os orixás, com os vodões, axé, Osana, aleluia, e vamos em frente. Aquele abraço. Não sei como finaliza esse negócio, estou esperando o William. Estou esperando o William para finalizar. O William tá vermelho aqui, é sinal que a gente já está... Abraço. O Oscar disse ali, o Oscar acabou de dizer aqui,